Em uma bela noite, Sivu confessou seu amor pela garota má da turma, Dain. A situação ficou estranha, então Sivu aceitou a derrota. Sentindo-se mal, Dain revelou que via Sivu como um melhor amigo. Depois de perder 1000 pontos de aura, Sivu saiu e encontrou seu amigo, Yushin, quem imediatamente percebeu que Sivu tinha sido rejeitado com base nas lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Sivu explicou o que havia acontecido, e Yushin não conseguia acreditar na desculpa esfarrapada de Dayan. Nesse momento, uma bola veio correndo em direção a Sivu e ele decidiu acumular pontos de aura. Embora Sivu tivesse uma rotina doentia que poderia fazer Gorlock, o Destruidor, parecer um modelo atraente, ele ainda parecia viver no KFC. Mais tarde naquele dia, Sivu chegou em casa, olhando para a foto de seus pais, e novos jeans não eram a causa do seu tamanho plus. Sivu nunca tinha visto seu pai. Triste desde que ele foi buscar leite, mas tinha ouvido histórias sobre ele ser um lutador famoso. Cansado de sua dieta, Siva queria comer junk food, mas perdeu para o rapper. Mais tarde, ele saiu para correr, pensando sobre sua dívida de aura do início e tentou fugir de sua derrota. Poucos momentos depois, Siva conseguiu ter um pequeno descanso do show. Mais tarde, Sivu estava exausto, querendo descobrir para onde tinha corrido. De repente, uma figura sinistra o elogiou e pulou na frente dele. Sivu ficou assustado, torcendo para que não fosse algum padre esquisito com todo o bolo que Sivu tinha. O velho se apresentou como Manti, o Bogerman dos monstros em sua região. Sivu estava completamente perdido, mas antes que pudesse processar qualquer coisa, o velho sacou um saco e o capturou como se fosse algo comum. Um tempo depois, Sivu foi libertado de sua prisão e tentou entender o que estava acontecendo. Foi nesse momento que Sivu percebeu que não estava no reino humano. Manti explicou que eles estavam no mundo dos espíritos e que, a cada 666 anos, uma cerimônia ancestral é realizada para selecionar o próximo rei Yakai, onde jovens monstros excepcionais de cada clã são escolhidos. Plano compete. Era a hora da próxima cerimônia ancestral, e Sivu disse a Manti para acalmar as fraldas de seu velho, confuso por ter sido arrastado para isso. Nesse momento, Manti revelou que Sivu carregava sangue de Goblin em suas veias. Sivu estava chocado, mas então, um monstro de boca gigante desceu do céu e pousou bem na frente dele. O velho disse a Sivu que ele poderia comer o monstro se o derrotasse. Enquanto isso, o monstro estava animado para devorar um pouco de carne humana de primeira e avançou rapidamente. O monstro desferiu um poderoso soco em Sivu, fazendo-o voar. Manki explicou que Sivu precisava provar seu valor para ser candidato ao trono de Yakai. No entanto, o monstro agarrou Sivu e o jogou no chão, tentando esmagá-lo como um inseto. O velho era um pouco mais cauteloso do que o velho. O homem havia desistido, mas então, a habilidade Goblin de Sivu despertou e ele levantou a mão do monstro. Manti ficou surpreso com o que estava vendo e Sivu de repente ficou musculoso. Instintivamente, Sivu havia dominado sua habilidade Goblin e conseguiu virar o monstro. Ele ficou em sua posição. No chão, Sivu começou a cultivar pontos de aura após ter conseguido sua primeira vitória. No dia seguinte, Sivu contou ao seu Yushin sobre o que aconteceu na noite anterior, chamando de um sonho. Yushin ficou apenas feliz que Sivu estava se divertindo depois de todas as derrotas que ele havia acumulado. No entanto, Loki estava sofrendo de PTSD por toda aquela experiência. Yushin também achou triste que Sivu tivesse sido derrotado em seu próprio sonho. Além disso, Yushin apontou o quão estranho era que Sivu de repente soubesse movimentos de luta livre, sendo que nunca os havia aprendido. E Sivu só conseguia CH. Anote isso como mais um mistério em sua lista crescente. Seu amigo ficou surpreso ao ver Sivu tão imerso em um sonho, e Sivu pensou que talvez fosse o estresse de todas as Eutiques que ele havia coletado recentemente. Nesse momento, Sivu se perguntou se sua obsessão em perder peso tinha ido tão longe. Tão longe que ele ficou musculoso em seus sonhos. De repente, Sivu se viu de volta no reino dos espíritos, e Manki informou que ele na verdade estava dormindo em pé. Sivu não conseguia acreditar que Atashi não havia usado um genjutsu nele. Olhando ao redor, ele viu o mesmo monstro. Ele havia desistido da última vez, e o pânico se instalou novamente enquanto tentava entender a situação. O vovô Manti decidiu perguntar casualmente a Seolhua, a vilã que estava ao seu lado, o que ela achava de Sivu. No entanto, Seolhua não conseguia acreditar que ele era um perdedor tão triste. Ela ficou chocada ao descobrir que um perdedor como ele tinha sangue de Goblin, e Manki a informou sobre a luta que presenciou. Seolvava não ficou impressionada, já que Sivu não usou magia, apenas força bruta. Pior ainda, Sivu teve dificuldades contra um monstro que sua avó teria derrotado até dormindo. Nesse momento, Sivu interrompeu a conversa, perguntando-se se poderia voltar ao reino humano. Imediatamente, o velho avançou, revelando que havia tomado sua decisão enquanto Sivu dormia. Enquanto isso, monstros próximos que haviam testemunhado a luta não podiam acreditar que Sivu era um homem descendente de Goblin, que eles não viam há muito tempo. Manti, o homem do saco, declarou que Siva não era humano, mas sim um verdadeiro monstro, e Manti disse aos monstros para espalharem a notícia. Enquanto isso, Siva estava apenas focado em como voltar para casa. Veja tudo. Alvo ofegou de decepção, percebendo que Sivu não havia percebido que agora era um monstro. Ela explicou que, a menos que ele aprendesse a ocultar suas habilidades, não poderia retornar com segurança ao reino humano. Sivu protestou que nunca havia machucado ninguém, mas então, Manki
Imediatamente liberou uma intenção assassina, fazendo com que Sivu recuasse instintivamente. Isso era uma clara demonstração de seus instintos de monstro. Monkey explicou que, entre os monstros, os goblins eram os mais honrados. Sivu era um goblin novato, mas sua força já havia superado humanos normais, e sem controle, ele poderia facilmente prejudicá-los. No entanto, Sivu não estava disposto a esperar 500 anos para ter acesso ao reino humano. Nesse momento, Manti revelou que não era sua decisão, mas sim do atual rei Akai, que restringia os monstros. Entrada no reino humano há muito tempo. Antigamente, os monstros podiam vagar pela terra livremente, enquanto os humanos ou corriam por suas vidas ou os adoravam. No entanto, após a última cerimônia ancestral, novas leis foram impostas, mantendo os humanos seguros e os monstros escondidos. Agora, com o reinado do rei Akai terminando em 6 meses, essas leis seriam reescritas. Manti explicou que, quando isso acontecer, todos os monstros poderiam potencialmente inundar o reino humano, causando um caos absoluto. Nesse momento, Manti deu a Sivu a opção de esperar 6 meses como se ele fosse um molestador, ou treinar seus poderes e possivelmente evitar aquele desastre. Naquele momento, Sivu perguntou quão forte ele poderia se tornar. Impressionado com seu olhar determinado, Manti revelou que, com seu sangue de Goblin, Sivu poderia se tornar poderoso o suficiente para proteger aqueles que ele amava. Além disso, se Sivu vencesse a cerimônia ancestral, ele poderia até reencenar a lei que restringe a entrada de monstros no reino humano. De repente, Xialu interveio, cansada de sua conversa. Mangti finalmente a apresentou corretamente, revelando que ela também competiria na cerimônia ancestral representando seu clã. Siova não estava impressionada com Sivu e duvidava que ele tivesse coragem de realmente participar depois de agir como se tivesse muita bravura. Manti acrescentou que Siova era basicamente uma lunática, importunando-o para participar da cerimônia ancestral, apesar de ser jovem. Enquanto isso, Siva ainda estava em pânico com o fato de que monstros poderiam entrar no reino humano em apenas 6 meses. Nesse momento, Siva reclamou sobre ter que se provar em um teste antes de ser permitida entrar no reino humano. Mangti concordou, mas revelou que era para testar sua paciência e autocontrole. Xiao foi aceita, mas esperava que não fosse uma desculpa para abandoná-la. O Bujirma admitiu que tinha outra tarefa para ela, que era ensinar a Xiao o básico de B. Ser um monstro até o final do mês. Se Sivu progredisse, ambos se qualificariam para entrar no reino humano. Ao ouvir isso, Xiaova quase desmaiou, sabendo que a tarefa era basicamente impossível. Manti disse a ela que poderia lidar com isso ou esperar 6 meses como todo mundo. Milhas. De repente, Manti foi engolido por seu saco mágico e voou embora. Sozinho, Xiaova perguntou a Sivu se ele sabia sobre a força do monstro, mas Sivu estava completamente perdido. Ela não ficou surpresa, mas então, o monstro que Sivu havia derrotado apareceu atrás dela, sorrindo agora que Manki tinha ido embora. Seu avô estava irritado e isso fez o monstro de boca gigante tremer, mas isso não o impediu de avançar em direção a ela. Sivu entrou em pânico, mas seu avô era um monstro de alta classe, um dos membros do clã da Raposa de 9 Caudas, basicamente Roi, culpada entre monstros na região. Ela prendeu o monstro com facilidade, demonstrando sua verdadeira força. Após alguns momentos, o medo de Sivu desapareceu, sendo substituído por pura admiração pelo que acabará de testemunhar. Siova explicou casualmente que o que ele viu era magia, e que usar magia pode agradecer a você. Assume energia e forças. Ela acrescentou que havia 2 tipos de magia, magia única e magia adquirida. Sua magia única vinha basicamente de sua linhagem Goblin, um truque embutido que não exigia treinamento sofisticado. No entanto, a magia adquirida era diferente. E qualquer monstro poderia aprender, mas apenas com esforço e dedicação. Xiaova então zombou casualmente do monstro de boca gigante, afirmando que era lixo porque faltou à escola. O monstro tremeu de medo, mas Xiaova não se deixou abalar. Ela declarou que ensinaria Sivu, mas o avisou que, se ele não mostrasse resultados, ela simplesmente o eliminaria. Ela até lhe ofereceu a chance de desistir, já que sua vida estava literalmente em jogo. Com um olhar determinado, Sivu deixou claro que estava pronto para treinar com ela. Sivu sorriu, todo preparado para começar. Já convencida de que Sivu iria fracassar, mas estava disposta a apoiá-lo mesmo assim. Ela então sugeriu que eles fossem comer, o que deixou Sivu confuso. Ela o lembrou de que consumir forças era essencial para usar magia. Além disso, os níveis de força monstruosa de Sivu estavam no fundo do poço. Normalmente, apenas estar no reino espiritual reabastece naturalmente a força, mas Sivu havia chegado apenas na noite anterior e sua dieta para perda de peso não estava funcionando. Xiova achou que ele deveria estar morrendo de fome, mas Sivu não se sentia especialmente assim até que, de repente, seu corpo ficou paralisado como se estivesse sob o efeito de alguma droga. Xiova explicou que havia drenado a maior parte de sua força monstruosa ao derrotar aquele monstro de boca gigante mais cedo. A única solução era comer o monstro derrotado e absorver sua força. Nesse momento, Sivu deu um passo à frente. Avançou, os instintos despertando enquanto uma fome avassaladora e demoníaca inundava seu ser. Esse desejo primal era alimentado por Xiova, mas o que ela não previu foi que os sentidos gananciosos de Goblin de Sivu a vissem como alvo, já que ela parecia muito mais saborosa. Apenas
Nesse momento, Sivu a atacou, mas Cialva imediatamente o prendeu com sua magia, completamente atônita com a audácia dele de tentar comê-la. Furiosa, ela estava pronta para humilhá-lo quando, de repente, Sivu se libertou das amarras mágicas com pura força bruta. O olhar de Cialva. Os olhos dela se arregalaram, ela não podia acreditar. Ela tinha esquecido que ele era um Goblin e que eles eram basicamente códigos de trapaça. Reconhecendo sua força bruta, Sialva decidiu parar de ser gentil. Ela ativou uma técnica de arte sanguínea, invocando o braço do próprio grande rei demônio, e então conseguiu usar a espada para atacar o rei. E disparando rajadas de energia no estilo Kamehameha diretamente em Sivu. Sivu sobreviveu ao ataque, e Cialva não se sentiu nem um pouco mal, afinal, ele atacou primeiro. No entanto, no fundo, Cialva não esperava muito de Sivu, já que ele havia acabado de despertar seus poderes. No entanto, dentro do clã Goblin, apenas alguns raros foram escolhidos para se tornarem verdadeiramente iluminados, desbloqueando todo o potencial de sua magia única. Era inédito que alguém demonstrasse esse potencial tão cedo, mas aqui estava Sivu fazendo exatamente isso. Sem hesitar, Sivu removeu seu chifre, que se transformou em um clava de Goblin, irradiando energia. Silva não pôde deixar de se sentir impressionada e um pouco assustada. Silva não era um monstro comum, ela havia alcançado suas 9 caudas em uma idade em que a maioria dos monstros ainda estava sugando o seio da mãe. Geralmente, levava mais de 1000 anos para desbloquear isso, mas Silva era diferente. Era por isso que ela sabia que, se baixasse a guarda, um deslize e estaria perdida. No momento, Silva não estava muito preocupada porque sabia que se estaria. Mal tinha força de monstro sobrando, e a vitória estava basicamente garantida, ou assim ela pensava. De repente, Sivu começou a emitir uma aura sinistra que gritava ativação de armadura de enredo. Em um piscar de olhos, Sivu avançou, transformando seus goblins em CL. Clube Mid Charge. A eletricidade crepitava ao seu redor enquanto ele liberava uma técnica de raio. Se todos reagiram instantaneamente, convocando o braço do Rei Demônio para bloquear o ataque. As enormes mãos agarraram o clube de Sivu, puxaram-no para frente e o arremessaram contra o chão. Terra como se devesse dinheiro ao chão. No entanto, Xiolua não era ingênua e sabia que Sivu era ridiculamente durável, e um golpe não era suficiente para derrubá-lo. Ela se preparou para atacá-lo novamente, mas, para sua surpresa, Sivu resistiu à força do braço do Rei Demônio. Ninguém deveria ser capaz de resistir nem mesmo a um fragmento do poder do Rei Demônio, mas Sivu não estava seguindo o roteiro. Com força bruta, Sivu arrancou o porrete do Goblin e, sem hesitar, o remodelou no meio da luta, usando-o para esmagar o braço do Rei Demônio e... O chão tremeu com a força do golpe. Os olhos de Cial se arregalaram, esse poder não era normal. Decidindo parar de brincar, ela convocou um segundo braço do Rei Demônio e desferiu uma série de socos determinada a sobrecarregá-lo. No entanto, Cial desviou do ataque. Ataques com seu bastão. Naquele momento, Cial percebeu que até mesmo monstros com 100 a 200 anos de treinamento não conseguiam tocar Sivu. Agora fazia sentido porque os Goblins tinham uma reputação tão aterrorizante. No entanto, havia um problema, a monstruosidade de Sivu. A força estava quase esgotada, e Cialva percebeu que ele não iria parar até que seu corpo se despedaçasse como uma figura de ação quebrada. Soltando um grande suspiro, Cialva decidiu acabar com isso rapidamente. Ela usou 5 de suas caudas, canalizando sua energia para invocar a metade superior do demônio. O próprio rei. Sivu, teimoso como sempre, lançou-se para outro ataque. Nesse momento, o Rei Demônio havia terminado de brincar e, com um golpe gigante, Sivu foi lançado pelo campo de batalha, seu corpo em frangalhos, quase sem vida. Cialva se aproximou. Desse modo, dizendo a ele que estava batendo a porta da morte por causa de seu próprio orgulho imprudente. No entanto, no fundo, ela estava se preparando mentalmente para a bronca que Monkey definitivamente lhe daria mais tarde. Ela se virou para sair, mas então, se começou a chamar fraco por sua mãe. Todos pararam, pena F. Brilhando em seu rosto. Com um suspiro, ela o pegou e, em um movimento rápido, o beijou, passando seu fluido para ele. Nesse momento, Sivu desabou no chão e Cialva explicou que a magia de sua pérola de raposa não era gratuita, esperando que ele a recompensasse pelo investimento. Um tempo depois, Sivu acordou Grog, mas ele estava muito vivo, deitado no quarto de Xiolhu. Ela entrou no quarto e o encarou, provavelmente se arrependendo de suas escolhas de vida, mas Sivu não conseguiu conter seu sorriso, como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Mais tarde naquele dia, Sivu se desculpou e disse: pediu desculpas a Cialva por tê-la atacado mais cedo. Ele explicou que estava consciente, mas completamente incapaz de controlar seu corpo, como se seus instintos tivessem pressionado o botão de emergência. Sivu pediu desculpas por sua imprudência, mas Cialva não estava afim de sentimentos. Em vez disso, ela disse a ele para beber a bebida que ela trouxe para ele. Sivu olhou a bebida com desconfiança, perguntando-se se era algum tipo de remédio oriental esquisito. Depois de dar um gole, Sivu imediatamente se arrependeu. Ele queria saber o que acabará de beber, mas Cialva o dispensou, dizendo que não havia necessidade de saber. Saber encorajá-lo a terminar tudo como uma mãe preocupada forçando o remédio na garganta de seu filho. Mudando de assunto, Cialva comentou casualmente que o monstro de boca gigante de antes havia escapado, mas tecnicamente, Sivu ainda era o proprietário. Aparentemente, aquele F.
A luta era considerada um passeio tranquilo e agora, Sivu era basicamente o papai disso. Além disso, Silva esperava que ele não cuspisse o remédio no meio da conversa como uma criança pequena. Sivu, ainda tentando processar a situação, perguntou se havia outra maneira de ganhar força de monstros sem comer. Comendo outros monstros. Siva riu de suas bobagens. Embora Siva ainda não estivesse totalmente convencido da ideia de comer monstros, a lógica era simples. Os monstros eram uma ameaça para os humanos, e se precisassem ser consumidos para ganhar força, que assim fosse. Ainda assim, Siva esperava por alternativas. Alternativas. Silva explicou que havia outro método, um duelo acordado. No entanto, monstros fracos eram presas fáceis, e eles evitariam Sil completamente agora que a notícia sobre sua linhagem Goblin havia se espalhado. Ou seja, Sil não estava no servidor fraco, mas no servidor Elite. Servidor com oponentes mais fortes. Desde que o monstro de boca gigante escapou, Silva tinha um plano de contingência e revelou que tinha um presente esperando por Sil do lado de fora. Ao sair do quarto de Silva, os olhos de Sil se fixaram em um monstro restrito, e o título do presente. De repente parecia uma farsa. Abalado, Sivu ouviu enquanto Xiao explicava que alguns monstros se perdem em seus instintos, assim como Sivu quase fez mais cedo, e se tornam pouco mais do que bestas. Esses monstros perdem todos os direitos de serem considerados monstros adequados e são rotulados como shooter. Caminhadas. Altamente posicionado em um prédio, Xiolu observava Sivu, se perguntando no que ele estava olhando até que o andar do obturador se soltou. A besta avançou, mas Sivu desviou do ataque por pouco. Xiolua, divertida como se estivesse assistindo Netflix, esperava totalmente que ele congelar e ser derrotado, mas para sua surpresa, ele continuou se esquivando. Esse andar de shooter em particular era notório por sua ganância. Ele capturava e devorava outros monstros à força para aumentar sua força monstruosa, superando seu limite e ficando completamente fora de controle. Agora, toda aquela força bruta. A força foi direcionada a Sivu, que continuava se esquivando, mas Silva rapidamente percebeu que ele não conseguia convocar seu porrete de Goblin de forma consciente. Não que ela esperasse muito, o controle da força monstruosa dele ainda era péssimo, a besta era fisicamente superior, e era óbvio que Sivu estava em desvantagem. No entanto, Silva também sabia que o verdadeiro instinto desperta quando você está encarando a morte. Nesse momento, Sivu assumiu uma posição que fez Silva hesitar. Com uma precisão surpreendente, ele desferiu um soco limpo no caminho da persiana. Antigamente, Sivu havia tentado boxe. Seu treinador, impressionado com sua habilidade natural, até perguntou se ele estava almejando a fama no nível de KSI. No entanto, Sivu só se importava com uma coisa, perder peso. Após alguma persuasão, Sivu treinou sob sua orientação. Ao contrário de outros artistas marciais, a obsessão de Sivu era puramente com a perda de peso. Através de pura teimosia, Sivu nunca desistiu. Ao longo dos anos, Sivu tentou ridiculamente 16 tipos de esportes, 7 deles esportes de combate. A parte trágica é que Sivu nunca perdeu peso. No entanto, graças à sua linhagem de Goblin, as habilidades tinham permanecido com ele e agora, ele finalmente as estava colocando em prática. No presente, Sivu desferiu uma série de golpes, utilizando toda a sua experiência em combate. O Shooter Walk não teve chance e estava sendo derrotado. Silva não conseguia entender o que estava acontecendo. Em poucos momentos, a besta desabou no chão. Ofegante, Sivu ficou em pé sobre ela, vitorioso, mas imediatamente se deparou com um novo problema. Como diabos ele deveria comê-la? Depois de derrotar o Shooterval, Sivu estreitou os olhos para Sivu, tentando entendê-lo. Ela se perguntou-se. Tinha usado artes marciais que não eram exatamente projetadas para enfrentar o corpo ridículo ou a força de um monstro. Ainda assim, o fato de que ele acabará de ganhar seu corpo de monstro e já estava conseguindo isso, a proteção da trama estava ao seu lado. Nesse momento, Sivu interrompeu seus devaneios, exibindo seu W inexistente e perguntando o que deveria fazer a seguir, completamente confiante de que havia vencido. Veja, a Lua, mal conseguindo segurar o riso, disse a ele que ficaria feliz em conversar quando ele realmente vencesse. O supostamente derrotado Shooterval de repente avançou e mordeu o ombro de Sivu, arrancando um pedaço de carne como um lanche da meia-noite. Sivu encarou o pedaço ausente de si mesmo, mergulhando completamente em um ataque de pânico. Antes que Sivu pudesse se recuperar, a besta desferiu um brutal golpe de uppercut que fez Sivu voar pelo campo de batalha como um time RO. Foguete. Enquanto isso, Xiaolu apenas ficou ali, admirada que ele não desviou ou bloqueou, mesmo tendo bastante tempo. Imediatamente, ela entendeu que a verdadeira razão pela qual os humanos temiam as lesões não era a dor, mas a ideia de perder partes do corpo, que por si só poderia traumatizar. Amarra um cara pobre como Sivu. Nesse momento, a ferida de Sivu cicatrizou. Em um instante, o ataque do ser cortante o atingiu novamente, mas o ferimento se fechou quase instantaneamente. Com os olhos arregalados e renovada confiança, Sivu desviou do próximo ataque com facilidade. Sua determinação. Solidificado como se tivesse vivido seu momento de protagonista de shonen. Com relâmpagos estalando ao redor de seu braço, Sivu socou a cortina de fumaça limpa do campo de batalha. Seu braço pulsava e parecia que ele tinha socado um caminhão, mas sua confiança disparou. No entanto, Sivu não estava suficientemente arrogante para esquecer que o Shooterwalk também poderia se regenerar. Ele meio que esperava um ataque surpresa até que Xiol se aproximasse, observando que o último golpe de Sivu tinha causado um dano real e a besta não se recuperaria imediatamente. Ela também queria saber como era usar magia enquanto estava em
controle de seu corpo. Sivu piscou, chocado por ter usado magia. Cialva disse a ele para esfriar seu ânimo. Cialva então revelou que sua regeneração era mágica. Além disso, seu último ataque foi uma combinação de magia e força física. Cialva perguntou se ele não sentiu nada de incomum. Nesse momento, Sivu admitiu que havia essa estranha sensação de choque elétrico. Ciol então confirmou que era magia. Siu ainda não estava acostumada com isso, mas ela esperava por isso. Foi exatamente por isso que ela o fez lutar contra o andarilho na primeira vez, para forçá-lo. Obrigada. Ele para despertar a magia, e ela o elogiou. Com um movimento da mão, Siavu usou telecinese para arrastar o corpo inerte do Shudervalk para frente. Era hora de Sivu terminar o trabalho. Sivu disse que estava pronto, mas Siavu não estava convencida, já que era a primeira vez que ele tirava uma vida. A primeira vez nunca foi fácil. Ela o aconselhou a fazer isso em um único golpe certeiro. A hesitação daria à besta uma chance de um último ataque desesperado. Ela também apontou para a parte superior da barriga, onde estava localizado o núcleo mágico, também conhecido como a pérola mágica. Tudo estava difícil na primeira tentativa, mas Sivu fortaleceu seus nervos. Com um golpe preciso, ele terminou. Sivu então perguntou se ele havia pegado a esfera mágica, explicando que se a engolisse, a magia da besta se tornaria dele. Sem hesitar, Sivu a engoliu como se fosse uma energia. Um tiro. Sivu franziu a testa, esperando algum poder dramático, mas em vez disso, um pássaro pousou em seu ombro. O pássaro falou e Sivu entrou em pânico, tropeçando para trás. De repente, o pássaro se transformou em uma mulher. Cial suspirou, já sabendo quem era. A garota se apresentou como Soumi, contente por conhecer o infame meio Goblin. Ela afirmou ser amiga de Solvava, e Sivu se apresentou enquanto Solvava, sem se divertir, perguntou o que Soumi queria. Acontece que Soumi trabalhava meio período para Manti. Enquanto isso, Sivu definitivamente estava se apaixonando e estava prestes a acumular mais derrotas. Soumi explicou que estava ali para lidar com as recompensas dos 2 monstros derrotados. Cialia dispensou a ideia, afirmando que Sivu poderia ficar com todas as recompensas. Chegando um pouco perto demais para seu conforto, Soumi viu-me examinar Sivu, impressionada com seu potencial. Ela provocou Silva, perguntando-se se Sivu poderia realmente ser uma ameaça para ela na cerimônia ancestral. Silva bufou, confiante de que Sivu era um homem de 1 minuto, mas Soumi não estava tão certa. Ela viu um potencial bruto para manter as coisas interessantes. Com um sorriso brincalhão, Soumi ofereceu a Sivu uma escolha para sua recompensa: ir para casa ou dar o primeiro passo para se tornar um monstro mais forte. No dia seguinte, Sivu ligou para Yushin, seu amigo do reino humano, já estressado porque Sivu havia faltado às aulas. Yushin percebeu que era Sivu e ficou preocupado. Sivu não podia revelar os detalhes, pois era proibido no reino espiritual, mas ele precisava de um favor. Depois de ouvir o pedido estranho de Sivu, Yushin desmaiou, se perguntando por que Sivu estava tão alterado tão cedo. Sivu queria que Yushin dissesse à mãe dele que ele tinha ido ao centro de artes marciais da família de Yushin por 1 mês para perder peso. Yushin o lembrou que nem todo mundo podia simplesmente entrar no centro, mas Sivu não se importou. Yushin, sendo uma pessoa de verdade, disse à mãe dele que ele tinha estado no centro por 1 mês. O velho Sivu que ele ouviria e não julgaria se houvesse um problema. Antes que Sivu pudesse pensar demais, Soumi interveio, lembrando Sivu que contar a verdade aos humanos quebraria as regras do reino espiritual. Sivu ignorou e desligou a chamada. Enquanto isso, Yushin esperava que não fosse o que ele estava pensando. Sivu ficou chocado ao descobrir que poderia retornar ao reino humano, embora Manqui dissesse que isso não era permitido. No entanto, Soumi afirmava o contrário, e Sivu quase acreditou nela, mas também se perguntava se ela era apenas mais uma influenciadora de tic-tac mentindo por fama. Depois, pensando bem, Sivu decidiu não voltar para casa ainda. Se ele não dominasse suas habilidades monstruosas agora, coisas piores poderiam acontecer. Depois da luta contra o Shudervalk, ficou claro que ele precisava de um poder real para enfrentar o que estava por vir. Soumi estava discretamente impressionado com Sivu, que estava se esforçando. Vibes de MC. Enquanto isso, Xialu os observava de longe e brincou que Soumi estava se divertindo demais provocando Sivu. Nesse momento, Xialu expôs Soumi, revelando que nunca houve uma recompensa que permitisse a Sivu voltar para casa. Soumi estava tentando conseguir um emprego, mas não conseguiu. Controlando, Soumi tentou se defender, afirmando que mexer com as pessoas era basicamente parte da cultura humana. As 2 garotas começaram a conversar de forma descontraída, enquanto Sivu estava completamente apaixonada por Soumi a cada frase. Durante a conversa, Soumi expressou decepção que Cialia não tinha lido o livro que deu a ela, o qual era importante antes que pudesse visitar o reino humano. Nesse momento, Soumi decidiu levar Siu para passear. Cialia, já cansada de suas bobagens, deu permissão como se estivesse entregando a mão de Siu em casamento. Sem avisos, Soumi se transformou em um pássaro gigante, afirmando que tinha o direito de transitar entre os reinos. Embora houvesse uma condição de que, se algo desse errado, Sivu, o monstro não qualificado, arcaria com as consequências. Sivu não teve nem tempo de entrar em pânico antes que Soumi o pegasse. E decolou. Em seguida, Sivu agradeceu a Soumi por emprestar seu telefone e Soumi perguntou se ele estava realmente bem em fazer apenas uma ligação. Sivu admitiu que sua única família era sua mãe e que ela havia saído em uma viagem de negócios. Honestamente, ele estava um pouco aliviado, pois a insistência dela teria sido um pouco mais difícil.
Tem sido insuportável. Para retribuir a Salmi, Sivu se ofereceu para comprar o jantar dela. Nesse momento, Salmi se iluminou, revelando que sempre quis experimentar algo caseiro. Poucos momentos depois, Sivu preparou uma refeição requintada, exibindo um prato inesperado no estilo Gordon Ramsay, e Salmi ficou impressionada. Aparentemente, ela só tinha comida para a viagem ou almoços tristes da escola. Sivu ficou surpresa, mas Salmi revelou de forma casual que estudava no reino humano e Sivu reconheceu a escola. Ela admitiu que só começou naquele ano e não tinha amigos. Sivu quase não acreditou nela porque ela exalava uma energia de confiança tão forte que era impossível estar sozinha. Depois do jantar, Salmi entregou a Sivu sua verdadeira recompensa. Um armazenamento de monstros, a versão dos reinos espirituais de um smartphone, mas mais legal. Ele podia exibir qualquer coisa. Você precisava de um deslizar de dedo, armazenar e recuperar itens independentemente do peso e, de modo geral, facilitar a vida. Com um pouco de prática, Sivu pegaria o jeito. Além disso, Sivu conseguiu uma pilha de moedas do reino espiritual e um tesouro Goblin. Era um item que poderia se manifestar muito. Várias habilidades ao infundir força de monstro. Normalmente, Sivu deveria apenas pegar as moedas, mas Manti se comportou como um verdadeiro patrocinador, oferecendo recompensas extras porque acreditava em Sivu. Sivu não conseguia acreditar que Manti achava que ele tinha uma chance de ganhar. Na verdade, Manti só queria que alguém de sua região vencesse a cerimônia ancestral do rei Akai, apenas para se gabar. Salmi explicou que na última cerimônia ancestral, um monstro de sua região quase derrotou o atual rei Akai e eles eram do clã Goblin. Aquele monstro era o mais forte que sua região já havia visto. Enquanto isso, Sivu ainda lutava para acreditar que fazia parte daquele mundo, desejando que tudo isso não passasse de um sonho febril. Salmi discordou, pois achava que Sivu havia se adaptado rapidamente e sua determinação também deixou uma impressão sobre ela. Ela o incentivou a se tornar o rei Akai para proteger o reino humano e manter a lei atual que impedia os monstros de invadir. De repente, Sivu notou algo estranho, um alerta de emergência no armazenamento de monstros de Salmi. Curioso, ele perguntou sobre isso. Salmi explicou casualmente que, em emergências, o sistema notifica os monstros das proximidades. No entanto, como isso estava acontecendo naquele momento, isso significava que um monstro havia quebrado as regras ou ferido um humano. Ela ignorou isso a princípio, pois emergências eram raras, mas então a ficha caiu. Os olhos dela se arregalaram. Assim, a atmosfera descontraída chegou ao fim. Mais tarde naquela noite, Sivu estalou os dedos e o armazenamento de monstros apareceu como se ele estivesse exibindo um truque de festa. Ele tirou o tesouro do Goblin, curioso para saber como funcionava. Nesse momento, Sivu olhou para o relógio e lembrou-se da conversa anterior com Salmi. Ela lhe dissera que voltaria até às 22 horas e que ele deveria esperar até seu retorno. Antes de sair, ela lhe disse de forma casual para falar livremente com ela na próxima vez. No entanto, já havia passado muito do horário combinado e o agradecimento de Sivu. A paranoia começou a tomar conta dele. Ele estava preocupado que algo tivesse acontecido com ela. Mais importante ainda, ele percebeu que era por LRS o fato de não ter conseguido o número dela. Perdido em pensamentos, Sivu começou a entrar em uma espiral, se perguntando se seu sangue de Goblin vinha de seu pai desaparecido e se seu pai sabia que ele existia. Sangue de Goblin. De repente, os sentidos aranha de Sivu se agitaram, percebendo que não estava sozinho enquanto estava em alerta. Enquanto isso, em um beco escuro, um humano estava imobilizado por um espírito maligno, a poucos segundos de se tornar comida de monstro. No entanto, Saul Mia chegou bem a tempo, disparando com uma arma espiritual comum Yuzuki em hora extra. Ela murmurou sobre pegar o mesmo espírito maligno repetidamente e se preocupou em ficar sem penas. O espírito maligno disparou e me viu correr para ajudar os humanos feridos. Um deles? Porque morreu e traumatizado, e Saul me disse que seu amigo estava vivo e uma ambulância estava a caminho. No entanto, ele continuou a encarar o enorme espírito maligno que pairava sobre eles, bem acima de Saul. Ela se virou e quase pegou um bilhete de ida para a vida após a morte. Mas alguém a salvou. Seu salvador, Geou, apareceu como clássico personagem de anime superpoderoso. Ele disse a ela que, se fosse derrotada por um monstro de tão baixo nível, o nome da família estaria acabado. Salmi deu de ombros, afirmando que sua família não era tão impressionante assim. Ela brincou que sabia que seu papai viria salvá-la. Geol disse para ela não chamá-lo assim, mas ela insistiu. Ele ignorou suas bobagens e reescreveu as memórias da vítima humana com magia hipnótica. Um feito impressionante, considerando que não era nem mesmo sua habilidade inata. Ficou levemente impressionado, perguntando-se se ele estava oficialmente representando seu clã na cerimônia ancestral. No entanto, Geol o desconsiderou, afirmando que havia derrotado 2 espíritos malignos e se perguntando quantos ela havia eliminado. Salmi então revelou que havia eliminado 24, agradecendo a ele. Explicou que, com base nas coleiras nos monstros, eles estavam sendo controlados. Sua estimativa aproximada era de que 7 humanos foram mortos enquanto 50 ficaram feridos. Ela esperava que quem visse isso como uma diversão estivesse pronto para ser obliterado. Nesse momento, Goril revelou que não era por diversão e Salmi queria saber tudo. G.O revelou o antigo segredo de que, em tempos antigos, os goblins comiam humanos para aumentar rapidamente sua força. Aparentemente, era como o shake de proteína definitivo dos monstros, e Salmi não conseguia acreditar. G.O.
Ao explicou que, sim, comer humanos era um impulso rápido de poder, mas ninguém falava sobre isso agora porque isso levaria o reino humano ao caos. Para a maioria dos monstros, o reino humano não valia o esforço do teste de qualificação, e apenas esquisitos como eles passariam por isso. No entanto, à medida que se aproximavam da cerimônia ancestral, alguns monstros tentaram evoluir a qualquer custo, arriscando até suas vidas para quebrar as regras. Geol esperava que Salmi soubesse disso, considerando que ela trabalhava para Manti. Ultimamente, muitos monstros haviam se destruído tentando ficar mais fortes muito rapidamente. Goril acrescentou que se ele estivesse por trás dos ataques, não teria deixado uma bagunça tão grande. Ele capturaria humanos silenciosamente, um por um, e se alimentaria deles mais tarde. Sam então concordou que era uma atitude tão covarde. Enviar espíritos malignos para fazer a vontade do culpado. No entanto, Goril sentia que o atual culpado era habilidoso o suficiente para controlar cerca de 100 espíritos malignos. Nesse momento, o instinto de Salmi alertou de que algo estava seriamente errado. Ela saiu correndo, dizendo a Geol para cuidar de tudo. Dever de limpeza. De volta à casa de Sivu, ele estava em sua varanda, certo de que sentia uma presença à espreita. Seus sentidos de Goblin estavam alertas. De repente, um monstro se aproximou por trás dele como se tivesse encontrado uma oferta de Black Friday. O monstro avançou para um ataque, mas Sivu desviou a tempo e lançou um ataque mágico. Ele havia aprendido com ataques anteriores, e devido às suas características de Goblin, não poderia cair em táticas semelhantes. Um tempo depois, Sivu respirou fundo e se lembrou do frio que sentiu momentos antes de ser atacado. Por trás. Graças àquele momento estranho, Sivu conseguiu evitar por pouco esbarrar em seu pai. Instintivamente, ele havia jogado o atacante para longe e esperava que mais ninguém se envolvesse na confusão. No entanto, Sivu não conseguiu encontrar o corpo do monstro depois. De repente, o monstro Ela apareceu, segurando pelo pescoço e afirmando com arrogância que ele havia colocado todos os humanos na área para dormir. Segundo o monstro, era necessário limpar de forma mais eficiente enquanto estrangulava Sivu. A conversa de Sek deslizou de maneira vibrante e se perguntou se Sivu era o espaço para o Goblin. Ao inspecionar sua força de monstro e nível de magia, Snaktal estava claramente desapontado com sua habilidade mediana. O monstro puxou Sivu da varanda e o jogou no chão como um golpe final da WWE. Snaktal desceu, revelando a grande história de capa do cérebro dele. Os humanos apenas pensariam que foi uma explosão de um cano de gás. O verdadeiro culpado por trás da emergência estava diante de Sivu e ele sabia que estava completamente ferrado se tivesse que enfrentar esse cara. Essa próxima conversa até fez-se pensar que teria apenas desistido e sido devorado, já que doeria menos. Do nada, o monstro puxou uma foto de Sivu e sua mãe, prometendo não comê-la. Antes que a conversa de Snake pudesse terminar sua frase, Sivu avançou rapidamente e desferiu um soco poderoso bem em seu rosto arrogante. Infelizmente, tudo fazia parte do plano de Snake. Movimento de xadrez 4D Detox. Sivu tocou diretamente, ativando a habilidade de veneno do monstro. O poder só funcionava se seu oponente fizesse contato físico, uma armadilha fatal para Sivu, que entrou nela sem perceber. Enquanto Sivu estava paralisado, o monstro reclamou sobre a injustiça de os fracos sempre serem presas. Ele provocou que, se Sivu tivesse usado o tesouro dos Goblins, as coisas poderiam ter sido diferentes. Nesse momento, Snaktal se transformou em uma cobra gigante e estava prestes a devorar Sivu como uma refeição do delivery. No entanto, Sivu não estava pronto para estar no menu lateral de Snake Talk. Apesar do veneno, ele convocou a força que lhe restava e lançou um ataque no estilo Kamehameha, embora Snake Talk mal conseguisse desviar. Imediatamente, Snake Talk retaliou, acertando Sivu em um novo painel de mangá com um único golpe. Ele ficou impressionado que Siva conseguisse até se mover, quanto mais atacar. De repente, uma lâmina atingiu Snake Talk do nada. Ele se virou, confuso, enquanto uma figura mascarada começava a entoar uma invocação, e relâmpagos percorreram o corpo de Snake Talk. O indivíduo misterioso avançou, exalando uma energia de "eu sou ele" e estava pronto para cozinhar. Snake Talk ficou chocado ao ver que um xamã tinha uma arma, quando a única coisa que podiam fazer era RZA o fantasma impotente. No entanto, Snake Talk percebeu que o homem mascarado não era um comum. E se perguntou como ele o alcançou. Com reforços possivelmente a caminho, Sek sabia que prolongar a luta poderia significar que ele seria o próximo a ser cozido. Com um sacrifício de sangue, ele invocou um poderoso espírito maligno, que era seu trunfo para o ancestral SP. Cerimônia. Ele a soltou contra o xamã mascarado enquanto planejava comer Sivu de sobremesa. O espírito maligno lançou uma bola de fogo, mas o xamã não hesitou. Ele avançou rapidamente, cortou a bola de fogo ao meio e então fatiou o espírito ao meio como se estivesse em liquidação. Snaktal ficou paralisado, incapaz de acreditar que sua jogada final havia sido eliminada. Nesse momento, o xamã calmamente o apunhalou na cabeça, encerrando a luta sem hesitação, e Snaktal caiu em agonia. O xamã se virou para Sivu, perguntando por que ele estava mesmo lá. No entanto, Sivu conseguiu reconhecer a voz do homem mascarado. O homem mascarado tirou a máscara, revelando-se como Yushin, igualmente surpreso ao ver Sivu. Após alguns momentos de silêncio, Yushin se perguntou como Sivu havia conseguido sobreviver ao Snake Talk.
Ataque! Siwoo, ainda ofegante, lutou para responder. Foi então que Yushin percebeu que Siwoo havia sido envenenado pela toxicidade da cobra. Yushin tinha remédios de emergência, mas não eram suficientes para curá-lo. Ele considerou ir buscar ajuda, mas de repente, começou a se curar sozinho. Yushin ficou chocado, mas naquele momento de distração percebeu que a conversa sobre cobras havia diminuído. Mais tarde naquela noite, Siwoo explicou tudo o que havia acontecido. Yushin ouviu atentamente e não conseguia acreditar que não tinha notado que Siwoo era meio goblin. Desta vez. Nesse momento, Eushan começou a fazer barulhos de Ohio e de PC como se tivesse acabado de ter uma overdose de crack. No entanto, Siva também ficou surpreso ao descobrir que Eushan era um xamã. Foi então que Yushin explicou que sua família havia se treinado por gerações para isso. Eliminar seres sobrenaturais. No entanto, ele ficou apenas no jogo por mais 6 meses. Siwoo ficou chocado ao descobrir que Yushin sabia sobre a cerimônia ancestral. Curioso, Siwoo perguntou se monstros atacando humanos no reino humano era algo comum. Yushin explicou que era raro. Durante séculos, os monstros evitaram atacar humanos, embora ultimamente as coisas tivessem mudado. Yushin revelou que os humanos se tornaram a ferramenta definitiva de farm de XP para os monstros. Nos últimos meses, o número de pessoas desaparecidas em áreas densas. As cidades povoadas haviam aumentado. Embora não houvesse provas oficiais de que monstros estivessem por trás disso, havia muitas manchas de sangue encontradas perto das casas dos desaparecidos. Embora esta fosse a primeira vez que um monstro se revelava abertamente. De repente, Yushin sentiu alguém se aproximando. Um momento depois, Somi apareceu, claramente preocupada com Siwoo e cheia de culpa por ter caído na Masterclass de xadrez 4D do Snake Talks. Imediatamente, Yushin mandou ela calar a boca, ameaçando eliminá-la na hora se ela se aproximasse mais. Ele queria que ele relaxasse e acalmasse os ânimos, mas Eushan já estava totalmente na sua vibe de eu sou ele. Eushan alegou que Salmi havia infringido a lei, dando a Salmi um aviso verbal para recuar. Não havia necessidade de um aviso verbal para agir, mas Eushan queria se exibir na frente de sua paixão. Yushin argumentou que monstros não pertenciam ao reino humano, mesmo que parecessem humanos. Ele os via como ameaças potenciais, até capazes de devorar sua própria espécie. No entanto, apesar do sangue goblin de Siwoo, Yushin ainda o via como humano e não precisava de permissão para estar no reino humano. Enquanto isso, Salmi podia ver de onde Yushin estava vindo. Ainda assim, pensou consigo mesma que Siwoo era um membro do reino espiritual e ela tinha toda a intenção de se envolver com ele. No entanto, julgando pela aura de Yushin, ela podia perceber que seria derrotado em um confronto 1v1. Ela declarou que era guardiã de Siwoo e planejava levá-lo com ela. Yushin não gostou disso e se preparou para atacar até que Siwoo empurrou para o lado e tomou sua espada. Siwoo examinou a lâmina, curioso sobre a gravação. No entanto, Yushin ficou desconfiado e começou a vagar por perto. Se Siwoo estava sendo controlado. Siwoo explicou que nunca havia machucado humanos, mas mais cedo naquele dia, ele havia devorado um monstro e isso deixou Yushin de coração partido. Siwoo acrescentou que continuaria devorando monstros, não humanos. Yushin tentou convencê-lo, prometendo proteger tanto ele quanto sua mãe, mas então, Siwoo revelou que ia se tornar o rei Yakai. Yushin não entendia as bobagens que Siwoo estava dizendo e tentou fazê-lo ver a realidade. No entanto, Siwoo já havia tomado sua decisão e disse a Yushin para não se preocupar porque isso lhe convinha. Eventualmente, Yushin disse a Siwoo para fazer o que quisesse, mas se ele ultrapassasse a linha mesmo uma vez, Yushin o apagaria pessoalmente e Siwoo aceitou isso tranquilamente. Antes de Yushin se afastar, ele deu um último aviso de que, se algo acontecesse a Siwoo, ele voltaria ao mundo. Volte e apague Somi também. Depois que Yushin saiu, Somi começou a entrar em pânico, quase se molhando de tanto nervosismo pela pressão da aura de Yushin. Nesse momento, Goril apareceu, confirmando que Yushin era um xamã de elite entre os xamãs, mas Somi ficou atordoada ao ouvir Goril. Goril a havia perseguido. Goril perguntou a Siwoo se ele era o Goblin dos rumores e deu um passo à frente. Naquele momento, Siwoo só conseguia ver uma besta divina adorada tanto por humanos quanto por monstros quando olhava para Goril. Goril estendeu a mão para um cumprimento e disse a Siwoo que ele tinha que derrotá-lo para se tornar o rei Yakai. Naquele momento, Siwoo hesitou, sentindo que algo estava errado com a energia de Goril. Mesmo assim, ele prosseguiu para oferecer um aperto de mão, antes que seus dedos pudessem se tocar. Salmi gritou para Siwoo parar. Ela estava claramente irritada com Goril, especialmente depois de tudo que Siwoo tinha acabado de passar. O cara já estava tendo a pior terça-feira de sua vida. No entanto, Goril não se importou e queria provocar Siwoo depois de ouvi-lo se gabar de ter se tornado o rei Yakai. Sem hesitar, ele pegou a mão de Siwoo e agiu como um homem. Ativou uma técnica de arte sanguínea, teleportando-os instantaneamente para longe. Um tempo depois, eles reapareceram sob a luz da lua. Siwoo lutou para manter a compostura, mas Goril ficou impressionado por ele ainda estar de pé. Siwoo perguntou qual era o plano de Goril, mas Goril desviou da pergunta e perguntou se Siwoo gostava de jogos de computador. Siwoo disse que não jogava tanto. Goril continuou, perguntando qual gênero ele gostava e Siwoo respondeu que era RPG de ação. Goril ficou feliz em ouvir isso, mas antes que Siwoo pudesse processar qualquer coisa, ele
Sentiu algo atrás dele e desviou a tempo. Nesse instante, uma chuva de estalactites o seguiu, e Sivu as evitou todas como se estivesse evitando impostos. Goril sorriu de lado e elogiou o jogo de pés de Sivu e sua tomada de decisão em um piscar de olhos. Naquele momento, o que realmente destacou Sivu foi sua adaptabilidade, e cada luta que ele enfrentou o fez evoluir. De repente, Sivu ganhou altitude e disparou seu ataque estilo Kamehameha. Mesmo enquanto fazia isso, ele não diminuiu o ritmo e seguiu com uma série de golpes para derrubar Goril, mantendo-se em guarda. Seavou pegou o jeito da magia, que parecia uma descarga elétrica percorrendo todo o seu corpo. Ele estimou que ainda tinha cerca de 60% de energia restante. Com os ataques anteriores, começou a entender o uso da magia como uma barra de resistência e, se chegasse a zero, seria o fim do jogo. No entanto, enquanto isso, Goril se protegeu usando uma barreira de estalactites reforçadas e percebeu que havia subestimado Sivu. Nesse momento, Sivu quis saber se Goril planejava devorá-lo, já que não sentia nenhuma malícia dele. Goril esclareceu que ele não estava tentando devorá-lo, mas não gostava de sua ilusão sobre se tornar o rei Yakai. Eventualmente, Goril se perguntou se Sivu realmente sabia o que significava ser o rei Yakai. Para Sivu, o rei Yakai era aquele que governava os monstros. No entanto, Goril insistiu. Ele ia cavar mais fundo. Goril explicou que os monstros não eram como os humanos e eram movidos por instinto. Não se podia simplesmente colocar uma coroa na cabeça e esperar lealdade. O rei Yakai não era um governante no sentido típico, mas um dispositivo de segurança vivo, algo que todos os monstros concordam. Obedecer por uma questão de sobrevivência. Goril então disse a Sivu para imaginar um líder humano criando uma lei que proibisse todos de comer carne. Sivu tinha certeza de que a maioria dos humanos iria contra essa lei, o que resultaria em caos. No entanto, de alguma forma, os monstros tinham seguido Yakuza. O reinado do rei durou 6 anos. Goril acreditava que a paciência dos monstros havia se esgotado e que, se o próximo rei impusesse a mesma lei, a maioria não a seguiria mais. Sivu finalmente compreendeu isso, e mesmo que o rei Yakai fosse o mais forte. Se ninguém ouvisse, o título não significava nada. Goril acenou com a cabeça, contente que Sivu entendesse. O problema que Goril tinha com Sivu era que sua declaração anterior era imprudente e arrogante. Goril achou que a presença de Salmiu o estava incentivando. Sivu perguntou se Goril estava. Queria que ele retratasse suas palavras e Goril estava totalmente a favor disso. Originalmente, Goril via Sivu como lixo, mas agora ele via potencial. Tanto que até ofereceu uma parceria e queria que Sivu ajudasse a se tornar o rei Yakai. Em troca, prometeu nunca prejudicar humanos próximos a Sivu. Nesse momento, Sivu perguntou quão forte Goril realmente era, mas ele admitiu que não era o mais forte fora de sua própria região, mas era bom o suficiente para fazer diferença. Sivu então estendeu a mão e concordou com a oferta. Goril agarrou sua mão, GL. Fico feliz que estivessem na mesma sintonia. Assim como o momento entre eles foi ótimo, Sivu ativou sua magia e usou o pouco que tinha para derrubar Goril com um golpe mágico. Após o ataque surpresa de Sivu, ele ficou paralisado e seu corpo estava dormente. Ele usou a maior parte de sua força monstruosa na luta. Ataque final e não conseguiu continuar a luta. No entanto, Goril, que parecia estar no início de seu arco vilanesco, não conseguia acreditar que Sivu realmente havia chegado tão longe. Felizmente, ele havia usado uma técnica defensiva inata a tempo para se proteger. Goril admitiu que se a diferença em sua força monstruosa tivesse sido um pouco menor, Sivu poderia realmente tê-lo devorado. Ele sorriu sarcasticamente e perguntou a Sivu se ele tinha alguma última palavra. Sivu, calmamente, disse que já estava preparado para ser devorado. Nesse momento, Sivu se levantou afirmando que ainda podia lutar. Com uma luz brilhante nos olhos. Goril inclinou a cabeça, divertido ao ver que Sivu mal conseguia ficar em pé. Mesmo assim, Goril estendeu a mão e deu um tapinha firme no ombro de Sivu, impressionado com sua determinação. Enquanto isso, Sivu estava confuso. Goril lhe disse. Ele torcia para que ele se tornasse o próximo rei Yakai, e Siva se perguntava por que Goril estava mudando de ideia como se fosse um jogo de namoro. Nesse momento, Goril revelou que desde criança odiava a noite dos monstros. Sempre foi barulhenta e caótica. No entanto, no reino humano, era tranquilo, embora alguns humanos agissem como palhaços às vezes, seu modo de vida era pacífico. Além disso, Goril era fã de jogos e manha, coisas que não existiam no reino espiritual. Ele acreditava que se coisas como jogos e manha não existissem, o mundo seria trágico. Sivu notou algo estranho. Goril se referia a si mesmo como se houvesse dois dele. Sivu argumentou que Goril deveria se tornar o rei Yakai, mas Goril se recusou. Ele não tinha nenhum interesse no trono, mas admitiu que sua razão tinha a melhor chance de conquistá-lo. Embora Sivu tivesse um problema, que era o fato de estar competindo contra monstros de alta classe que eram fortes desde o nascimento. Sivu se perguntava se havia pressão familiar entre os monstros de alta classe. Eventualmente, Goril revelou que uma vez que uma família teve um filho talentoso, eles o forçariam a se tornar o rei Yakai. Em uma situação em que o filho não concordasse, eles o eliminariam. Naquele momento, Sivu sentiu que a pior coisa que poderia acontecer a uma pessoa é se tornar inimiga de sua família. Isso pode
Sivu era o candidato perfeito para o rei Yakai porque tinha talento, mas não tinha laços familiares que o prendiam e ainda queria ser o rei Yakai. Sivu não entendia por que Goyu estava tão obcecado por ele. Nesse momento, Salmi chegou e entregou um WW. Lui deu um dropkick em Goyu, derrubando de cara no chão. Em seguida, ela o chutou novamente pelo campo de batalha, como se estivesse fazendo teste para o próximo filme de Dragon Ball. Ela ativou seu modo Saiyan, preparando sua técnica inata para obliterá-lo. Sivu tentou impedi-la, mas era tarde demais, pois ela lançou uma enxurrada de dardos de penas. Sivu entrou em pânico, mas Salmi, com calma, disse a ele que o ataque não iria acertar porque Goril já havia se esquivado. Sivu se perguntou quem era Goril, e Salmi revelou que o Goril que ele enfrentou não era o Goril original, mas sim uma versão dividida. Personalidade. Goril era do clã da Tartaruga Negra, um ser nascido da fusão de uma cobra e uma tartaruga. Sua origem remonta a uma tartaruga comum que despertou o poder divino ao dominar a força monstruosa do Yin e Yang. Mais tarde, no pavilhão Sivu, Salmi explicou ainda que os descendentes da Tartaruga Negra nascem com poderosas habilidades inatas, mas para despertá-las completamente, passam por um treinamento rigoroso. O resultado foi a personalidade dividida da cobra, Goril. No entanto, Sivu achava que sua personalidade estava tudo bem. Embora a cobra não tivesse intenções malignas, era impulsiva e lidava com a estratégia de combate. Também era submissa à personalidade principal da tartaruga. Salmi não gostava do fato de que ela poderia assumir o controle sempre que quisesse, e essa era uma das razões pelas quais algumas pessoas se opunham a Goril. Como representante. Depois de soltar a bomba sobre a história, Salmi se virou para Sivu e perguntou se ele havia arrumado suas coisas. Ela disse a ele para não se preocupar se chegassem atrasados a algo. No entanto, Sivu estava mais preocupado com a situação da varanda quebrada. Naquele momento, entrou como se estivesse os observando o tempo todo. Mangti revelou que havia pessoas que cuidariam da situação e disse a Salmi que ela poderia sair primeiro. Salmi tentou defender Sivu, mas Mangti queria conversar com Sivu e eles ficaram surpresos. De repente, Ciara estava na sala, se conectando com ela. Como se pertencesse àquele lugar. Sivu perguntou se ela tinha permissão para estar em sua casa, mas Cia Lua disse casualmente que havia sido arrastada para dentro por Manti. Manti ficou sério e revelou que 50 espíritos malignos haviam desaparecido no reino humano e atacado civis nas ruas. Depois de se defender, Manti pensou que alguém havia traído Salmi para fora, apenas para atacar Sivu. Salmi perguntou qual era o verdadeiro objetivo. Manti explicou que pelo menos 200 humanos já estavam desaparecidos, possivelmente até 500. Salmi ficou chocado, mas estava confiante que se o culpado fosse da região deles, poderiam rastreá-lo. No entanto, Manti concordou, mas então revelou que monstros de outras regiões provavelmente haviam cruzado, tornando-os difíceis de rastrear. Todos viram como as coisas poderiam piorar se a situação se agravasse por 6 meses seguidos. Foi então que Manti revelou a grande reviravolta, a qualificação deles era diferente, e tudo o que precisavam fazer era capturar o culpado. Na manhã seguinte, Yushin estava imerso em pensamentos, questionando por que havia mandado Sivu embora. Uma parte dele se sentia responsável caso Sivu não voltasse. Nesse momento, Sivu apareceu do nada, perguntando casualmente por que Yushin não atendeu quando ele tentou entrar em contato. Yushin parecia ter visto um tubarão solitário enquanto Sivu provocava. Mais tarde, em um restaurante, Yushin estava sendo barulhento demais depois que Sivu lhe contou por que estava ali. Reino humano, e Sivu pediu que ele baixasse a voz. Sivu explicou que estava bem com as condições que lhe foram dadas e que ficaria no reino humano. No entanto, Yushin estava certo de que Sivu não sabia qual classe de monstro ele realmente era. Em sua defesa, Sivu, na verdade, descobriu que ele era um monstro apenas no dia anterior. Nesse momento, Yushin pronunciou Shinyankai Gozu, uma sequência de palavras que soava mais como uma invocação do que uma classificação de monstro. Yushin explicou que cada símbolo representava o status de um monstro. A classe mais baixa. A classe era Sui, onde a maioria dos monstros pertencia. Embora perigosos, seu nível não era muito diferente de bestas selvagens. Com armas, os humanos podiam lidar com eles facilmente, mesmo sem magia. Se armas de fogo estivessem envolvidas, seria o sonho de um atirador escolar. No entanto, monstros acima. Era uma história completamente diferente. Os monstros da classe Gol tinham a força de pelo menos 100 humanos fisicamente, mas mesmo que 1000 humanos se unissem, ainda assim acabariam a 6 pés abaixo da terra. Sivu não podia deixar de se perguntar quão aterrorizantes deveriam ser as classes superiores, mas Yushin não conseguia dar uma resposta. Resposta. No entanto, ele revelou que os monstros da classe K eram 10 vezes mais fortes que Gol. Além disso, se a lei que proíbe os monstros de entrar no reino humano fosse quebrada, o mundo mergulharia no caos da noite para o dia. Yoshin mencionou que até mesmo um monstro da classe Gol poderia destruir toda a sua cidade. Felizmente, Sivu provavelmente não encontraria monstros das classes Shouhyan, pois eles raramente quebravam as regras. Yushin então avisou Sivu para não se intrometer na investigação dos humanos desaparecidos. Ele aconselhou ele apenas se esconder em sua casa. Yushin estava confiante de que os xamãs ou outros monstros lidariam com a situação. Sivu então perguntou em que classe ele achava que a fala da cobra estava, e Yushin revelou que ainda não estava nem madura, classificando-a na classe média de Gol.
Yushin acrescentou que o espírito maligno que Snake Talk controlava tinha uma energia muito mais forte do que a dele. Se Snake Talk tivesse pelo menos metade do controle sobre aquele poder, Yushin e Sivu estariam perdidos. Yushin concluiu que Sivu provavelmente era um monstro de classe Gold nível baixo. No melhor das hipóteses. Ele o avisou para não mexer com Snake Talk, pois Sivu certamente seria punido. As palavras de Yushin eram duras, mas necessárias para a segurança de Sivu. No entanto, Sivu não estava convencido e estava confiante de que poderia derrotar Snake Talk na próxima vez. Ele admitiu que, sem a intervenção de Yushan da última vez, ele teria se dado mal, mas agora tinha uma melhor compreensão da força dos monstros e estava mais forte do que antes. Yushan não entendia de onde vinha a autoconfiança excessiva de Sivu e se levantou. Sivu presumiu que ele estava indo para a escola, mas Yushan revelou que ele queria que Sivu voltasse à razão e o seguisse. Um tempo depois, chegaram ao centro esportivo, mas o público não sabia sobre seu outro propósito. Sivu ficou chocado ao descobrir que um lugar tão escondido existia no porão. Ele brincou que a família de Yushin provavelmente possuía tudo. Yushin esclareceu que, embora o governo fosse proprietário do local, os xamãs eram da sua família. Sivu não conseguia acreditar que o governo estava ciente dos monstros. Nesse momento, Yushin explicou que o governo sempre mantinha xamãs poderosos por perto, e provavelmente eram os xamãs que criou o conceito de governo em primeiro lugar. Naquela época, sem ameaças monstruosas, a família real tinha salões de treinamento para xamãs, tradições que continuaram com a família de Yushin. Monstros, xamãs, cerimônias ancestrais, o governo sabia de tudo isso, mas eles não levaram a sério. Yushin então disse a Sivu que, se ele estivesse pronto, poderia vir para cima dele. Sivu precisava superá-lo para provar que era forte o suficiente para fazer o que quisesse com os monstros. Sivu olhou ao redor em busca de uma espada, mas Yushin não precisava de uma, confiante de que poderia derrotar Sivu com a mão nua. Derrotar Yushin provaria que Sivu havia superado a classe Go. Yushin disse a ele para vir pegar essas mãos. Sivu hesitou, nervoso, mas então avançou rapidamente, pronto para atacar. Em um instante, Yushin desviou a mão de Sivu e desferiu uma série de golpes. Socos, derrubando-o no chão. Yushin não estava muito preocupado com Sivu se machucando, pois já havia visto sua incrível taxa de recuperação. Yushin nem havia usado toda a sua força, e Sivu percebeu que Yushin provavelmente era o protagonista de um manha. No entanto, Yushin se perguntava se ele estava em uma batalha perdida, já que o corpo de Sivu parecia um muro de tijolos. Sivu percebeu que Yushin não se machucaria mesmo se ele parasse de segurar, e Yushin percebeu que Sivu era mais perigoso do que havia pensado. Em um instante, Sivu avançou em direção a Yushin novamente. Yushin! O amigo de Yushin ficou chocado com a velocidade de Sivu, mas seus padrões de ataque ainda eram os mesmos. O joelho de Yushin tinha um encontro marcado com o rosto de Sivu, mas Sivu ainda conseguiu levantá-lo. No entanto, Yushin usou uma técnica xamânica para criar distância. Nesse momento, Yushin ficou atordoado ao ver Sivu. Cevou empunhando o Clava Goblin. Era a primeira vez que ele havia puxado conscientemente. Naquele momento, a condição de Cevou era precária, pois ele havia usado a maior parte de sua energia espiritual em sua última batalha. Normalmente, ele precisaria de pelo menos um dia inteiro de descanso para recarregar e se recuperar. Era ainda mais lento no reino humano. No entanto, seu estado atual parecia estranhamente semelhante ao momento em que empunhou pela primeira vez o porrete Goblin. Naquela época, seu controle sobre o corpo era uma bagunça, mas seus sentidos estavam aguçados, permitindo-lhe recordar aquele momento. Momento vívido. Yushin havia lido sobre clubes de goblins em alguns textos antigos, mas não tinha certeza de quão exageradas eram aquelas histórias. Com base no que ele havia visto até agora, a arma parecia mediana. Nesse momento, Sivu avançou para atacá-lo. Até Sivu não F. O golpe como notável, mas no momento em que seu ataque atingiu, Yushin foi forçado a bloquear. Yushin estava genuinamente impressionado, sabendo que se Sivu estivesse em um estado totalmente aprimorado, ele não teria conseguido bloquear aquele golpe de jeito nenhum. Ciente de quão exausto Sivu estava, Yushin havia planejado fazer arrastar a luta até que Sivu desabasse de exaustão. Nesse momento, Sivu bateu seu porrete de Goblin no teto, confundindo Yushin. Sivu admitiu que não tinha certeza se conseguiria vencer de perto, então decidiu se pendurar no teto para replicar a mesma força que tinha em seu colo. Batalha. Transformando o porrete do Goblin, ele lançou em direção a Yushin, que mal conseguiu se defender. Sivu não lhe deu um momento para respirar e lançou sua arma novamente, embora Yushin tenha conseguido desviar por pouco. Foi então que Yushin percebeu que o porrete do Goblin era uma verdadeira TH. Ameaça. Ele então se perguntou se Sivu planejava continuar perdendo pontos de aura. Sivu não se importava com a aparência e estava tranquilo em lutar de forma desleal, porque uma vitória era uma vitória. Yushin ficou sem palavras, mas não podia negar que Sivu tinha um ponto. Eles eram amigos, claro, mas se isso significasse provar sua força, Yushin não hesitou em derrubar Sivu. Sivu lançou sua arma novamente, forçando Yushin a aumentar sua velocidade. Os ataques de Sivu estavam se tornando mais difíceis de desviar, e mesmo que Yushin estivesse se adaptando às suas artes marciais e velocidade, a diferença estava diminuindo. No entanto, Yushin não previu a desorientação de Sivu e Sivu conseguiu um golpe limpo. Sivu imediatamente entrou em pânico, pensando que poderia ter o machucado, mas Yushin calmamente agarrou o porrete do Goblin no ar, recitou uma invocação e contra-atacou. Com um golpe, Yushin cortou parte de Sivu.
a arma de Sivu, mas Sivu ainda tentou retaliar no ar. Yushin desviou e lançou outra invocação, embora não pudesse utilizar nenhuma técnica maior, já que suas reservas de energia espiritual estavam se esgotando. Nesse momento, Sivu pousou no chão, apenas para apressar-se, pronto para desferir um golpe certeiro. Desesperado, Sivu desviou do ataque com sua arma, mas Yushin rapidamente cortou o que restava do clava do Goblin. Agora Sivu não tinha como bloquear. A vitória estava praticamente garantida para Yushin, ou assim parecia. Justo quando ele lançou sua técnica final, ela falhou, não alcançando Sivu. Naquele momento de confusão, Sivu acertou com um soco bem no rosto. Sivu estava perplexo e se perguntava por que Yushin hesitou quando poderia se recuperar facilmente. Yushin então explicou que estava Esa. Perdeu sua energia espiritual, e sua técnica não funcionou porque não registrou Sivu como um monstro. A ironia de tudo isso atingiu Yushin com força, e para a surpresa de Sivu, Yushin se emocionou. Mais tarde, naquele dia, na rua, Sivu estava quieto e Yushin não gostou de como ele parecia ansioso por perto. No entanto, Sivu estava apenas preocupado que seu nariz ainda pudesse doer, com medo de ter causado algum dano emocional. Yushin revelou que iria cicatrizar em um dia e apontou que Sivu havia contido sua força monstruosa antes de atingi-lo. Nesse momento, Yushin admitiu que ele disse a Sivu que ele poderia fazer o que quisesse, já que havia ganhado a aposta. Yushin então entregou a Sivu algumas cabaças, explicando que elas podiam ser ativadas segurando-as e recitando um mantra, ou quebrando-as em caso de emergências. Sivu hesitou, incerto se havia conseguido a chave. Deveria aceitá-los, sabendo que Yushin havia investido uma quantidade significativa de energia neles. Yushin ficou surpreso por conseguir perceber isso e se perguntou onde havia aprendido. Sivu explicou que a energia dentro da cabaça era exatamente como o que ele sentiu ao lutar contra Yushin. A cabaça era especial. Ferramenta usada pela família de Yushin, onde a energia podia ser armazenada durante momentos de paz para evitar situações em que a magia era difícil de usar. Quem a possuísse poderia consumir a energia quando necessário. Yushin ficou chocado ao perceber que Sivu conseguia sentir tudo isso, pois a cabaça estava selada para ficar oculta. A energia de alguém. Curioso, ele pediu para ver a palma de Sivu. Tentou ler o destino de Sivu, mas o que viu foi basicamente uma proteção de enredo. Yushin tinha certeza de que teria tentado recrutar Sivu se ele não fosse um monstro, pois seu talento era excepcional. No entanto, Yushin até lembrou que Sivu era meio Goblin, então, tecnicamente, ainda havia esperança. Conhecendo sua família, eles não permitiriam isso porque Sivu estava basicamente se transformando em Ikigo com o pacote inicial de coletar todos os poderes. Yushin desejava ter descoberto Sivu mais cedo e ter deixado de lado sua mão. Siva ficou surpreso que Yushin pudesse ler as palmas, mas Yushin mudou de assunto, perguntando quando ele começaria a ir à escola. Siva explicou que precisaria de um novo uniforme e de alguns sapatos primeiro. Yushin sorriu de canto, já imaginando a reação de todos na escola. Sivu estava claramente se divertindo com a expressão atrapalhada dele. Ao checar o celular, Yushin percebeu que o tempo havia passado rápido. Sivu se ofereceu para pegar algo para comer do lado de fora. Yushin ficou surpreso que eles não podiam comer na casa de Sivu, considerando que ele cozinhava como um rival de Gordon Ramsay. Sivu explicou que tinha um convidado e queria parar em algum lugar primeiro. Yushin disse para ele não se forçar, mas que Sivu poderia tratá-lo na próxima vez. Ele também aconselhou Sivu a não agir como um covarde, ou ele acabaria sendo intimidado. Um tempo depois, Sivu chegou a um bairro antigo, perguntando-se se tinha o endereço certo. Ele se aproximou de uma porta enorme, e, no momento em que alguém se adiantou, Sivu percebeu que era um monstro, um forte. De repente, uma mulher linda o cumprimentou, apresentando-se como um Grian, chefe dos bairros da Crescente Lua Escura. Sivu se apresentou, explicando que foi direcionado até ali por Mang Chi e ela o deixou entrar. O lugar parecia escuro e ameaçador à primeira vista, mas perto do fundo, lembrava um antigo resort. Sivu foi oferecido chá e se perguntou se ainda estavam no reino humano. Não revelado, eles estavam em um espaço separado conectado ao reino humano. Devido ao seu isolamento, o ar e a energia eram mais frescos. Ela explicou que o espaço funcionava como uma loja de conveniência para monstros, ajudando-os a se adaptar ao reino humano. Isso lembrou Sivu do que Mang ele havia mencionado. Ele recuperou suas recompensas e Ongrion ficou encantada, como se tivesse encontrado um cliente para seu negócio de acompanhantes. Ela explicou que ele poderia trocar suas moedas por moeda do reino humano, cada moeda valendo impressionantes 3 milhões. Siva não conseguia acreditar, ele passou de Bru para Bougie. Ongrion também exibiu algumas pílulas espirituais para ele inspecionar. Elas eram usadas para recuperar a força monstruosa, que era escassa no reino humano. Essas pílulas em particular foram feitas a partir de ingredientes do reino espiritual, transmitidos dentro de sua tradição estabelecida. Sem hesitar, Sivu quis comprá-los, curioso sobre as diferentes cores. Ongrion explicou que as cores refletiam as taxas de recuperação e o preço. A pílula preta era menos eficaz e Sivu optou por essa. Ongrion sorriu, sabendo que o havia enganado. Normalmente, até mesmo monstros de alta classe precisavam de 3 a 4 horas para digerir uma pílula negra, e como um meio monstro, Sivu não deveria ser capaz de absorver nem mesmo metade. No entanto, se ele conseguisse de alguma forma, recuperaria sua força monstruosa em poucas horas. Sivu
Engoliu a pílula imediatamente. Em um estalo de magia, os olhos de Ongrium se arregalaram, e Sivu havia absorvido uma imensa quantidade de força monstruosa. O próprio Sivu não conseguia acreditar que uma pílula supostamente de baixo nível tivesse um efeito tão poderoso. Alguns minutos antes, do outro lado do quarto da lua, Dong Wu estava atendendo a outro cliente, servindo-lhe uma bebida requintada. Yao Zeun estava satisfeito com a bebida, mas visivelmente irritado por ser um homem a servi-la em vez da bela Ongrium. Ele resmungou, perguntando-se por que ela ainda não havia voltado. Quando Dong Wu explicou que tinha ido encontrar um convidado de quem Manqi havia falado, Yao Zeun levantou uma sobrancelha, curioso para saber mais sobre o convidado. Quando Dong Wu revelou que era um meio goblin, o humor de Yao Zeun azedou imediatamente. Ele fez uma expressão de desdém, irritado por ouvir sobre aquele perdedor novamente. Yao Zeun não conseguia entender por que Manqi trouxe um meio-homem para o reino dos espíritos, muito menos permitiu que ele participasse da cerimônia de ascensão. Enquanto Dong Wu permanecia em silêncio, Yao Zeun presumiu que ele estava entediado e decidiu provocar. Ele zombou de Dong Wu, lembrando de que ele era todo F. Lixo de meio-elfo. Yao Zeun zombou, afirmando que os bairros da lua eram basicamente um abrigo para meio-elfos sem lugar para ir. Embora ele admitisse relutantemente que era inteligente, um lugar para fazê-los se sentir úteis e reconhecidos. No entanto, deixou claro que eles nunca seriam reconhecidos. Os verdadeiros monstros. Dong Wu ignorou o insulto e, com calma, ofereceu-se para reabastecer a xícara de Yao Zeun. Yao Zeun estalou a língua, frustrado por ele agir como um barman de NPC. Yao Zeun então perguntou quando poderia ir embora. Dong Wu informou que suas moedas tinha sido trocado, e agora ele tinha uma residência de alto status no reino humano. Zeun estava genuinamente impressionado com a eficiência com que tudo havia sido tratado. Zeun pensou consigo mesmo que queria contribuir para seu clã, para que seu pai finalmente o deixasse participar do cerimônia de ascensão. Ele acreditava que sua força não ficava muito atrás da de seus irmãos. Nesse momento, sua irritação voltou ao perceber que Ongrium ainda não havia voltado. Dong Wu se ofereceu para buscá-la, mas Yao Zeun o dispensou, insistindo que ela o serviria em seu novo reino humano. Residentes. Ele disse a ela para não se preocupar, que não haveria nenhuma colisão de barrigas, mas Don Vook calmamente lhe disse que eles não estavam organizando um off e Yao Zeun resmungou, mas pediu a Don Vook que a informasse de qualquer maneira. Nesse momento, uma explosão de magia sacudiu o ar e ambos os homens ficaram atordoados, como água, cai e fluía através de todos os seres vivos. Suas propriedades e usos variavam de acordo com o indivíduo. Enquanto isso, do outro lado dos quartos da lua, Siva também sentia os efeitos e esperava que Ongrium estivesse bem, enquanto seus joelhos cediam. Siva estava profundamente impressionada com as pílulas espirituais, pois se sentia como se estivesse sob efeito de crack. Ongrium ficou chocado ao perceber que as limitações habituais das pílulas não se aplicavam a ele. Nesse momento, Yao Zeun entrou furioso, irritado com a onda de energia que emanava de Sivu. Ele estava à procura de uma briga, mas Ongrium rapidamente assumiu a culpa. Yao Zeun a interrompeu, dizendo que o lixo só deve falar quando é autorizado. Sua irritação só aumentou quando a energia de Sivu continuou a crescer, o que ele interpretou como um desrespeito flagrante. Hungry se desculpou sem remorso, seguido por Sivu, embora não gostasse. Como ele falou de forma rude com alguns que acabará de conhecer. O UCM queria que Sivu repetisse o que disse, desta vez, ele o fez com um sorriso. Isso apenas alimentou a raiva de UCM. Usando sua habilidade, ele empurrou Sivu para fora da sala. UCM afirmou que isso não era bullying, mas sim uma forma de humilhar Sivu. Ele continuou seus ataques, mas Ongrium o avisou que a violência era proibida nos quartos da lua e ameaçou denunciá-lo. Ele não se importou. Atacou Ongrium, dizendo a ela para não ultrapassar seus limites, expressando desapontamento por ter se interessado por ela. Mas agora não passava de uma decepção. Ongrium lutou contra sua técnica, então percebeu a natureza dela, a habilidade inata de uma besta divina. Yao Zeun exigiu que Sivu se ajoelhasse e implorasse por misericórdia. Em vez disso, Sivu casualmente removeu seu jaqueta preparada para uma luta, mesmo que ninguém soubesse porque a jaqueta precisava ser retirada. Yao Zeun estava empolgado, convencido de que levaria Sivu para o fundo do poço, mas Sivu facilmente repeliu seus ataques, deixando todos atordoados. Analisando a situação, Sivu deduziu que Yao Zeun. A técnica de Yao Zeun envolvia a água, disparada a uma velocidade incrível. Ele reconheceu o cheiro de chá de antes e percebeu que era assim que Yao Zeun o havia derrubado para fora da sala. Os ataques subsequentes eram extraídos da umidade no ar e na grama. Sivu estava impassível em comparação com para o oponente que enfrentou anteriormente, Yao Zeun era um peixe pequeno. Correndo em direção a Yao Zeun, Sivu criou uma isca na qual Yao Zeun caiu e desferiu um soco forte em seu estômago. A mandíbula de Ongrium caiu em choque ao ver Sivu sair vitorioso. Ongrium congelou. Ainda tentando processar o que acabará de testemunhar, desde a percepção aguçada de Sivu até seu ataque perfeitamente calculado. Era quase risível que Yao Zeun, a orgulhosa aspirante à besta divina, acabasse se curvando diante de Sivu. Ela tinha certeza de que Sivu havia aparecido apenas 3 dias atrás, mas ainda estava tentando entender. No entanto, ele já era tão forte. Ela não pôde deixar de se perguntar o que exatamente havia acontecido com ele em tão pouco tempo. Enquanto isso, Sivu não conseguia acreditar que a luta já havia terminado.
Ele se virou para Yoseon, pedindo que ele se desculpasse, especialmente por ter atacado Ongryun, que simplesmente tentou parar a briga. A raiva de Yoseon explodiu, mas Sivu percebeu algo estranho naquele momento. Um incômodo atravessou seu braço. Yoseon imediatamente aproveitou a oportunidade e avançou, mas Sivu reagiu mais rápido, chutando Yoseon para fora da sala. No entanto, Yoseon imediatamente aproveitou a oportunidade e avançou, mas Sivu reagiu mais rápido, chutando Yoseon para fora da sala. No entanto, Yoseon imediatamente aproveitou a oportunidade e avançou, mas Sivu reagiu mais rápido, chutando Yoseon para fora da sala. Os clãs de Yoseon eram especializados em controlar e manipular a água, até mesmo amplificando a pressão da água a níveis letais. Sorrindo, Yoseon observou Seavou perdendo sangue. Ele revelou que havia inserido pequenas quantidades de água na corrente sanguínea de Seavou, um ataque lento e oculto. O corpo de Seavou começou a falhar enquanto Yoseon explicava que os monstros demoravam mais para se recuperar de venenos ou infecções. Apesar de seus ferimentos, Yoseon admitiu que Seavou era forte, provavelmente por causa de sua linhagem Goblin. Nesse momento, Yoseon decidiu que era. É hora de Sivu aceitar sua derrota. Ele reuniu um jato de água para desferir o golpe final. De repente, os olhos de Sivu brilharam de raiva. Para o choque de Yoseon, sua ferida se curou instantaneamente. Em pânico, Yoseon lançou uma bola de água em Sivu, embora parecesse pequena. O ataque era denso e pesado, com uma força semelhante à de um caminhão. Sivu rapidamente convocou seu clava de Goblin, transformando-a como fez durante sua luta com Yushin. Sem a habilidade de esgrima para se apoiar, Sivu simplesmente despejou uma imensa quantidade de força monstruosa na arma, cortando a esfera de água com facilidade. Yoseon se protegeu das consequências, mas, à medida que a água se acalmava, percebeu que Sivu havia desaparecido. De repente, Sivu apareceu atrás dele, em um movimento rápido, cortou os dois braços de Yoseon. Yoseon uivou em agonia e ficou surpreso, já que Yoseon afirmava que os monstros tinham alta tolerância à dor. Ainda assim, a visão de Yoseon tremendo incontrolavelmente o divertiu. Sivu o chutou para dentro de uma sala próxima, onde Yoseon desabou, tremendo. O clã de Yoseon estava classificado entre as bestas divinas. Bestas, governantes temidos por muitos monstros. No entanto, naquele momento, Yoseon percebeu que era o Drake em relação ao Kendrick de Sivu. Quebrado e humilhado, Yoseon pediu desculpas a Sivu. No entanto, Sivu disse a ele que quem merecia as desculpas era Ongryun. Yoseon hesitou, mas a expressão no rosto de Sivu deixou claro que ele não tinha escolha. Relutantemente, Yoseon se aproximou de Ongryun e implorou por perdão. Enquanto isso, de volta à residência de Sivu, Xiao estava deitado na cama, se perguntando por que o café da manhã ainda não havia sido servido, completamente sem saber que sua colega de casa estava lá fora distribuindo pancadas de bestas divinas antes do brunch. Mais tarde naquele dia, Marion, o chefe da casa, não conseguia acreditar na bagunça nos quartos da lua durante sua ausência. Donggu assumiu a responsabilidade, mas Marion já sabia que Yoseon era basicamente um agradecimento ambulante. Bandeira vermelha. Ele perguntou se Ongryun estava bem, e Donggu confirmou que ela não sofreu ferimentos graves. Mesmo assim, Donggu admitiu que ela estava claramente abalada, embora sentisse que nada disso era realmente culpa dela. Marion então perguntou onde estava Sivu. Enquanto isso, Sivu parecia alguém que acabará de se recuperar de uma festa louca, refletindo sobre o turbilhão de eventos que havia vivido. Ele percebeu o quão arrogante havia agido, o que não era nada característico dele, e se perguntou se a força mágica estava bagunçando sua cabeça. Seu cérebro parecia estar cozido. Deitado, Sivu tentou justificar a briga, mas o fato de ter cortado o braço de Yoseon para suprimir sua magia e ter gostado disso confirmou que ele era um monstro. Ele rezou para que fosse apenas um efeito colateral temporário quando Ongryun fez uma desculpa para entrar. Sivu perguntou se ela estava se sentindo melhor. Ela disse a ele que era uma lesão leve, mas Sivu já havia estado em sua condição antes e isso não era leve. Ongryun então se curvou, pedindo seu perdão, e Sivu ficou confusa. Nesse momento, ela confessou que a pílula negra não era boa. As pílulas prata e ouro eram melhores, mas por ciúmes, ela ainda recomendou a pílula negra. Siva ficou chocado, ela o enganou como um príncipe africano. Nesse momento, Ongryun revelou que ela também era uma mestiça. Híbridos nascidos de humanos e monstros não eram raros, mas no caso de Ongryun, ela podia. Sentia a força monstruosa, mas não conseguia absorver a essência vital. Isso a machucava profundamente ter nascido assim, e ela invejava Sivu por sua habilidade de armadura de enredo. Para ela, ele era basicamente um milagre ambulante, um híbrido reconhecido como um verdadeiro monstro. Por ciúmes, ela fez sua pequena brincadeira e agora estava pronto para cometer seppuku por causa disso. Marion claramente não achou que essa era a decisão certa e foi pessoalmente se desculpar. Ele disse a Ongryun para continuar entretendo os outros convidados enquanto Sivu, surpreendentemente tranquilo, aceitou o pedido de desculpas e brincou sobre conseguir um reembolso pela pílula negra. Marion concordou sem hesitação. Ongryun ficou aliviada por Sivu não estar guardando rancor. Sivu a tranquilizou para não se estressar com isso. Marion então mencionou a possibilidade de organizar uma reunião de reconciliação com Yoseon. Sivu estava surpresa ao descobrir que Yoseon era de um clã de alta classe. Marion explicou que era altamente recomendável que Sivu comparecesse, caso contrário, mal-entendidos poderiam se espalhar e não terminariam bem para ele. Era melhor esclarecer a situação o mais rápido possível e Marion se sentia parcialmente responsável pela situação. Ele apenas esperava que Sivu não fosse muito duro com eles. Sivu não compreendia totalmente a preocupação, mas se eles quisessem lutar, ele estava dentro.
Marion o avisou para não subestimá-los, mas Sivu não se importou e anunciou casualmente que planejava se tornar o rei Yakai. Rei. Marion estava visivelmente atordoado com a forma casual como Sivu mencionou aquilo. Ele avisou que fazer tais afirmações poderia facilmente levá-lo até seu pai. No entanto, Sivu estava preparado para isso e acrescentou que Ozeum fez uma cena por nada, então ele só podia imaginar o caos. Se ele tivesse declarado suas ambições mais cedo. Sivu também apontou o quão aterrorizante seria se monstros vagassem livremente no reino humano, e isso despertou o interesse de Marjon. Sivu hesitou, cansado de suas palhaçadas, mas Marjon assegurou de que estava genuinamente interessado. Marion refletiu que era a primeira vez que tinha uma conversa assim desde o anterior proprietário dos Quartos da Lua. Como um gesto de desculpas, Marion deu a Sivu um presente e revelou sua intenção de investir nele. Mais tarde naquele dia, Sivu finalmente chegou à Lua. Chegou em casa parecendo um trabalhador comum saindo do seu expediente das 9 às 5. Sialva olhou com desconfiança, perguntando onde ele tinha estado. Siu se desculpou por estar atrasado. Nesse momento, Sialva revelou que tinha algumas informações. Siu se animou ao cumprimentar Salmi, mas imediatamente chutado pelo pássaro. Siolva suspirou, repreendendo por confundir aquela pequena bola de violência com Soumi. Siolva avisou Sivu para ser mais cauteloso para não ofender os sentimentos de Soumi. Ela compartilhou que Soumi tinha estado correndo por aí coletando informações. E havia restringido as áreas onde ocorreram vários casos de pessoas desaparecidas. Em breve, eles iriam para esses locais. Sialva tinha mais uma coisa a dizer enquanto dava um tapa no rosto de Siu por fazê-la usar suas roupas suadas e disse a ele para levá-la às compras. Um tempo depois, eles chegaram a uma loja de departamentos e ficaram maravilhados com como os humanos conseguiram construir um prédio tão alto sem usar magia. Era a primeira vez de Sivu comprando roupas, afinal, com sua aparência anterior de porco, nada que ele vestisse realmente importava. Agora este era o momento que Sivu havia sonhado e ele planejava aproveitá-lo ao máximo. Seus olhos brilhavam de empolgação, enquanto se a lua, percebendo o caos que se aproximava, mal podia esperar para escapar dele. Ao entrarem na loja de departamentos, Sivu rapidamente percebeu quão caros eram os CL. As roupas eram tão caras que sua alma praticamente deixou seu corpo. Ele estava convencido de que haviam acidentalmente adicionado zeros a mais em cada etiqueta de preço. Nesse momento, Xiao apareceu, se exibindo como uma verdadeira estrela do Instagram, pedindo a opinião de Sivu. Não conseguiu segurar as lágrimas, não por causa da beleza dela, mas porque sua conta bancária estava em estado crítico. Mesmo assim, Sivu tentou ver o lado positivo, essa era sua maneira de retribuir por ela ter ajudado a lidar com os monstros. Antes que pudesse se recuperar, Sivu já estava procurando mais roupas. Veja, nós nem sabíamos que mais era um conceito quando se tratava de compras. Ele estava à beira do colapso quando ela de repente lhe entregou algumas moedas. Veja, tudo que ela disse foi para ele não hesitar em pedir mais e era a forma dela de agradecer. Naquele momento, veja, tudo o que tinha acontecido oficialmente se tornou o show dele. Mãe rica. Um tempo depois, após mais roupas e mais gastos, Sivu não pôde deixar de se apaixonar por ela. Silva ficou genuinamente surpresa ao descobrir que ele a achava bonita, mas rapidamente se recuperou e o fez voltar à realidade. Enquanto saíam, Sivu não conseguiu esconder sua surpresa. Estou surpresa que Silva tivesse tanto senso de moda, especialmente considerando que era sua primeira vez no reino humano. Ela admitiu que isso se devia ao fato de Salmi estar sempre trazendo revistas de moda. Silva estava prestes a compartilhar seu verdadeiro motivo para vir ao reino humano quando alguém esbarrou em Sivu e rapidamente se desculpou. Sialva ficou confuso com a reação dos humanos, esperando que Siu mandasse o cara para outra dimensão. Siu deu de ombros, dizendo que não era tão sério. Sialva apontou que no reino espiritual, agir de forma passiva o faria ser rotulado como fraco. Da perspectiva dela, tinha certeza de que a luta de Sivu com Yuzion terminou com ele se curvando, mesmo que pudesse vencer. Sivu ficou surpreso ao saber que ela conhecia sobre a luta. Sialva revelou casualmente que ele exalava o cheiro de cachorro molhado, o sinal clássico da guerra. De uma briga de monstros. Ela também suspeitou que o culpado era o irmão mais novo, Uzium. Siu perguntou se eles eram próximos e Sialva explicou que era amiga da irmã dele. Alguns anos atrás, rumores circularam sobre Sialva. Quando ela descobriu que a irmã de Uzium os havia iniciado, ela a confrontou. Sivu perguntou se elas tinham brigado e Sialva admitiu que a fez comer terra. Ela não as tinha visto desde então, mas ouviu que Uzium estava fazendo ameaças. Ela avisou Sivu que não seria fácil se adaptar a ser um monstro e o aconselhou a usar a violência de forma decisiva. Siu agradeceu a ela pela lição de vida, mas Sialva disse firmemente que ele deveria estar preparado para enfrentar o que quer que surgisse. Enquanto isso, o casal que esbarrou em Siu estava se apressando para algum lugar. De repente, o rapaz desapareceu e sua namorada entrou em pânico, se perguntando para onde ele tinha ido. Naquele momento, o monstro conhecido como Pupetaria estava por perto, bebendo café. Ela murmurou que os caras nunca eram bons a menos que lutassem de volta. Justamente então, um jovem, claramente novo nesse show de horrores, olhou para Pupetaria com os olhos arregalados como se fosse amor à primeira vista. Certo. Antes que o marionetista cuspisse casualmente os óculos do cara, traumatizando-o para a vida toda. O irmão do marionetista chegou, pronto para uma pequena conversa.
Ela se perguntou por que ele estava quebrando aquela regra de não interferir no território um do outro. Seu irmão explicou que alguns monstros estavam sobre eles, mas Pupetaria não via sentido em parar agora. Mesmo assim, ele insistiu que lidassem com isso de forma discreta e pediu a ajuda dela. Aparentemente, já havia 2 monstros à espreita nas proximidades. Ao mesmo tempo, Sivu percebeu que Cialva não o havia arrastado para o departamento. Loja apenas para roupas. Ela revelou que suspeitava que monstros estavam se aninhando na área. Cial sorriu confiantemente, eles já haviam encontrado seus alvos e a caça estava oficialmente iniciada. Vamos ver se conseguiremos nos tornar o rei Yakai ou se o reino humano será mergulhado em caos. Comente a próxima parte se você estiver interessado, clique no botão de curtir e não se esqueça de se inscrever para mais resumos emocionantes e cheios de ação. Como sempre, obrigado por assistir.